Prezados irmãos e amigos, uma boa noite, paz seja convosco. Para nós é motivo de muita alegria podermos meditar na poderosa palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vamos ver que essa passagem é muito importante, porque ela é também profética. Quando o Senhor Jesus dá a sua palavra aqui, Ele está falando também profeticamente. Nós queremos ler no Evangelho de São João, no capítulo 11, versículo 3. Nos diz assim a palavra do Senhor: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: Eis que está enfermo aquele que tu amas. O versículo 6 diz: Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde ele estava. O versículo 17 diz: Chegando, pois, Jesus àquela aldeia de Betânia, achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Nós vemos aqui um detalhe importante. O Senhor Jesus, ele foi chamado por Marta e Maria, porque Lázaro seu irmão estava enfermo. Mas o Senhor Jesus ainda demorou 2 dias lá aonde ele estava, do outro lado do Rio Jordão. Por que o Senhor Jesus demorou? A palavra do Senhor nos diz, o próprio Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus não é morte, Jesus é vida. Então mostra para nós que o Senhor Jesus, ele fez questão de ficar mais tempo lá onde ele estava, justamente para ele chegar depois que Lázaro tivesse morrido. Foi por isso que Jesus demorou ainda 2 dias lá. Quando ele chegou lá em Betânia, na aldeia de Betânia, já se faziam 4 dias que Lázaro havia falecido. Foi quando Marta chegou perto do Senhor e disse: Senhor, se tu aqui estivesses, meu irmão não teria morrido. E estas palavras também foram repetidas por Maria. Dá a impressão que ela estava chamando a atenção do Senhor Jesus. O Senhor não amava Lázaro? Por que o Senhor demorou tanto a vir? Mas o Senhor Jesus, ele faz a vontade dele, a vontade do Pai, e não a nossa vontade. Se ele demorou é porque ele quis demorar. Porque ele, sendo a vida, a morte não chegaria na casa de Marta e Maria, porque Jesus é vida. Olha a importância para nós crermos na poderosa palavra de Deus. Jesus é vida, não esta vida nossa rotineira. Jesus é a vida eterna. É a vida eterna com Deus. Então, o Senhor Jesus, quando chegou, e disse: O seu irmão vai ressuscitar, Marta. Então Marta disse: Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Foi quando o Senhor Jesus disse para Marta, e também para Maria, e bem como para todas as pessoas que estavam ali na casa delas. Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então, exatamente nestas palavras é que eu quero dizer para vocês. São palavras proféticas. Aqui o Senhor Jesus estava falando acerca
do arrebatamento da igreja. Talvez você esteja pensando, mas como assim? O Senhor Jesus aqui, ele estava falando no arrebatamento da igreja. Porque nós sabemos perfeitamente que a igreja, ela é composta de pessoas que já partiram desta vida e estão no paraíso, e aqueles que ainda estão vivos e que obedecem ao Senhor Jesus através da sua palavra. A igreja é composta desses dois tipos de pessoas: aqueles que estão no paraíso e aqueles que ainda estão vivos. Por isso o Senhor Jesus, ele disse essas palavras, quando ele disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ou seja, aqueles que estão no paraíso, porque eles já passaram desta vida, já morreram fisicamente, e a sua alma e o seu espírito estão lá no paraíso. Então aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo para essas pessoas: ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, no dia Maranata, ou seja, no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que estão no paraíso vão descer com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus para até as nuvens, e aqueles salvos que estavam no paraíso, que desceram com o Senhor, continua descendo até aqui na terra, porque eles vão ressuscitar aqui na terra. Então aqui nós vemos esta palavra profética do Senhor Jesus, né? Ainda que esteja morto, viverá. Mas naquele dia do arrebatamento, tem muitos crentes, muitos salvos que ainda estão vivos aqui na terra. Por isso Jesus aqui, ele disse: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Olha que coisa gloriosa. Então esta palavra é uma palavra profética, que o Senhor Jesus estava falando lá atrás. Se eles entenderam, não sei, mas nós entendemos pela palavra do Senhor. Nós sabemos perfeitamente que no dia do arrebatamento, porque a palavra do Senhor mostra para nós que Deus mandou Jesus aqui na terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Foi o que ele falou lá na casa de Zaqueu, em Lucas, no capítulo 19. Ele, na casa de Zaqueu, ele disse essas palavras: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele veio buscar quem? Ele veio buscar a humanidade. Talvez alguém possa pensar: mas então toda a humanidade está salva. Não, não está. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder da livre escolha. Somos nós que escolhemos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador e aceitá-lo como nosso Salvador, ou rejeitá-lo. O Senhor Jesus, ele não obriga ninguém a aceitá-lo, mas ele convida, ele chama a humanidade, dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então nós vemos aqui, esta passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, verso 28, quando o Senhor Jesus convida a humanidade. Ele não obriga, ele convida. Como nesta noite ele está te convidando também, se você ainda não teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo.
Eu dou graças a Deus que já tem 63 anos que eu pertenço ao Senhor Jesus. 63 anos. Aceitei Jesus com 20 anos de idade. Estou com 83 anos. E graças a Deus até hoje pregando esta palavra santa. Nós somos pregadores da verdade. Nós procuramos conscientizar as pessoas da verdade. Nós não convertemos ninguém, não dobramos ninguém, pelo contrário. Nós pregamos a verdade. A decisão é de cada pessoa. Porque nós sabemos pela palavra do Senhor que a oportunidade de salvação é enquanto nós estamos vivos. Depois da morte, não tem jeito mais. A pessoa já escolheu onde vai passar a eternidade. É por isso que se prega o Evangelho. Muitas vezes a pessoa entende diferente. Eles pregam o Evangelho para dinheiro, para ganhar dinheiro. Não. Nós não pregamos por dinheiro. Nós pregamos por amor à alma. Nós sabemos que nós temos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. O corpo um dia vai passar para o outro lado, vai experimentar a morte física, o desenlace. E nós sabemos que o corpo vai para a sepultura, vai se desfazer no pó da terra. Conforme nos diz a palavra do Senhor, em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra como era, e o espírito vai para Deus que o deu. Muitas vezes a pessoa procura embelezar a sua parte física, o seu corpo. Mas eu pergunto, e a sua alma, como vai? Ela está bonita também? Está embelezada? Você tem cuidado da sua alma? O Senhor Jesus, Ele veio aqui nesta terra por causa da nossa alma e do nosso espírito. Ele veio buscar. Aquele que busca, Ele quer levar. Agora, depende de cada um de nós aceitar ou não aceitar. Então, estas palavras aqui que o Senhor Jesus falou para Marta, Maria e para toda aquela multidão que estava ali na casa de Marta, o Senhor Jesus entregou esta palavra profética, que é para mim e é também para você. Nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Esta segunda vinda, ela tem duas fases. Esta primeira fase é quando o Senhor Jesus arrebata da terra a sua igreja. Esta igreja que está sendo preparada pelo Espírito Santo de Deus. Deus mandou Jesus para salvar a humanidade. Jesus mandou o Espírito Santo para santificar os salvos, a igreja. Então o Espírito Santo está trabalhando tanto na igreja como no meio da humanidade. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. É isto que o Espírito Santo está fazendo na face da terra. Está reunindo um povo para Deus e para Jesus. Então nós sabemos que Ele também trabalha com a igreja. O que Ele faz com a igreja? Ele adorna a igreja. Ele embeleza a igreja, não materialmente falando, mas espiritualmente falando. O adorno da igreja é espiritual, são os dons espirituais, é o batismo com o Espírito Santo, são os dons ministeriais,
São as joias que o Espírito Santo tem para a igreja. Então, nós que dizemos que pertencemos ao Senhor Jesus, devemos estar preparados constantemente para o arrebatamento. A palavra do Senhor nos diz na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz lá: e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus. Você está se preparando para se encontrar com Jesus? Como que vai a sua vida espiritual? Você está se alimentando da palavra de Deus? Você está se resguardando tanto materialmente como espiritualmente? O nosso corpo é importante, como importante é a nossa alma e também o nosso espírito. A palavra do Senhor diz, mostra para nós que a alma é mais importante. É por isso que a palavra do Senhor lá no livro do profeta Ezequiel diz: a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta será condenada. A Bíblia Sagrada não diz o corpo que pecar, não. O corpo sozinho, ele não peca. Um defunto não peca. Uma pessoa morta não peca. Mas a alma é que leva o corpo a praticar o pecado. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. Então, nós temos que ter a certeza e a convicção de que nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus poderoso. Um Deus que está contemplando todas as coisas. O nosso Deus é poderosíssimo. Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Todas as coisas estão descobertas diante do Senhor. Ele me conhece, Ele te conhece por dentro e por fora. Ele nos conhece perfeitamente. Então, prezados, vamos manter a nossa vida na presença do Senhor, porque a qualquer momento, é o que nos diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 53, a trombeta soará, e os mortos em Cristo, ou seja, aqueles que estão no paraíso, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Olha que coisa importante. Seremos transformados. Os ressuscitados e os transformados, nós receberemos um corpo imortal. Nós receberemos um novo corpo, sem enfermidade, sem dor, sem tristeza, sem nada desta vida. Nós receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo que Jesus ressuscitou. Subiremos a encontrar o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Eu te pergunto, você quer morar com Jesus? Você quer morar com Deus? A decisão é sua. É você pautar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Pautar a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Porque a oportunidade é agora. Enquanto nós estamos vivos, ouvindo, podemos tomar a nossa decisão de reconhecer que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador.
não divide a sua fé. Um pouquinho para este, um pouquinho para aquele, para aquela. Não. Deus concentrou na pessoa de Jesus todo o poder para salvar. Por isso Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Deus não deu poder para ninguém mais. Não adianta você adorar este, aquele ou aquela e achar que vai receber perdão. Não vai. Porque quem morreu por nós na cruz do Calvário não foi nenhuma outra pessoa. Foi o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu para nós vivermos, para recebermos uma vida eterna. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que esta palavra, ela cale profundamente no teu coração, que você possa entender, possa compreender. Eu tenho prazer em pregar a palavra de Deus, porque venho alimentando a minha alma e o meu espírito há 63 anos. E eu gostaria de que você participasse também desta bênção, porque eu quero ir para o céu e eu quero ver você também no céu, para estarmos para sempre com o Senhor. Que Deus te abençoe, que esta palavra cale profundamente no teu coração. Eu quero ainda fazer uma oração em seu favor. Eu não sei a sua necessidade, mas Deus sabe. Jesus, Ele sabe se é problema, se é enfermidade ou qualquer outra necessidade sua. Tão somente eu quero que você creia, exerça a sua fé, porque a palavra do Senhor nos diz na carta anônima aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você crê no Senhor Jesus, você curve a sua cabeça, feche os teus olhos, e nós vamos orar por você. Eu não sei o seu nome, não sei o seu endereço, mas eu sei que você está recebendo uma palavra viva e poderosa, que é a palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Senhor querido, nós estamos aqui, o Senhor está aqui conosco, mas o Senhor está também diante de cada ouvinte desta palavra. Alcança poderosamente estas vidas. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles. Senhor, se é enfermidade, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor a cura divina. O Senhor não precisa de instrumentos cirúrgicos. O Senhor é Deus. O Senhor não é homem. O Senhor é o Criador de tudo e de todos, é o Criador do universo. Manifesta o poder da cura divina, Senhor, sobre essa pessoa. Todo mal, todo problema, todo embaraço, tudo aquilo que perturba esta vida, eu peço ao Senhor a libertação, a resolução dos problemas, a bênção para estas vidas e também para os seus lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, pelo poder do teu Espírito Santo, meu Deus, e para a glória do teu nome. Amém. Amém.